dos procedimentos administrativos disciplinares. Então aqui o militar cometeu uma transgressão. Chegou a hora de investigá-lo de maneira administrativa para ver se aplica ou não a punição disciplinar. Vamos lá então das espécies. Artigo 50. São processos administrativos disciplinares no âmbito da corporação. Inciso 1, sindicância. 2, conselhos de justificação ou de disciplina. Da sindicância, artigo 51. A sindicância é o processo administrativo pelo qual a administração militar apura as transgressões disciplinares do militar, impondo-lhes penalidades, assegurados a ampla defesa e o contraditório. Parágrafo único. Procede-se igualmente por sindicância a apuração de natureza investigatória dos elementos de convicção para a promoção pós-mortem, bravura, exceto a hipótese prevista no artigo 85, inciso 7 desta lei. Artigo 52. As peças da sindicância devem ser escritas, numeradas e rubricadas pelo sindicante, obedecida à seguinte ordem cronológica. Inciso 1, instauração. 2, autuação. 3, citação do sindicado. 4, interrogatório do sindicado. 5, defesa preliminar em 3 dias úteis. 6, instrução. 7, alegações finais em 5 dias. 8, relatório do sindicante. 9, solução. E 10, enquadramento quando violada a norma sancionadora. Parágrafo 1º. O sindicante, para a formação de seu convencimento, pode requerer o sindicado em qualquer fase procedimental. Parágrafo 2º. As testemunhas arroladas pela defesa devem ser ouvidas após as do rol da acusação. Artigo 53. A conclusão da sindicância dá-se em 30 dias da publicação da portaria instauradora em boletim orgânico da corporação. Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo pode ser prorrogado por 20 dias a critério da autoridade competente. Artigo 54. Podem ser designados sindicantes os oficiais ou aspirantes a oficial a critério da autoridade instauradora respeitada a hierarquia. Dos conselhos de justificação e de disciplina, artigo 55. Os conselhos de justificação e de disciplina destinam-se a avaliar do ponto de vista da ética e da disciplina militares a capacidade do militar estável de permanecer no serviço ativo da corporação, assegurados devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 1º. O oficial acusado é submetido a conselho de justificação e a praça a conselho de disciplina. Então aqui também é um ponto muito importante. O oficial vai para o conselho de justificação e a praça para o conselho de disciplina. Não se esqueça disso. Parágrafo 2º. Aplicam-se os procedimentos dos conselhos de que trata este artigo aos militares reformados e na reserva remunerada. Artigo 56. Incumbe ao chefe do Poder Executivo, quando necessário, baixar o regulamento dos conselhos de justificação e de disciplina. Artigo 57. É submetido a conselho de justificação ou de disciplina o militar que, inciso 1, tenha perdido a nacionalidade brasileira. 2. Tenha procedido incorretamente ou com incúria no desempenho de suas funções no cargo, comissão ou encargo que lhe tenha sido designado. 3. Tenha praticado ato que afete a sua honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, em desproveito dos valores militares e deveres éticos estabelecidos nesta lei. 4. Tenha incorrido na prática ou concorrido para a prática de crime hediondo, tortura, consumo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou outros crimes com emprego de violência ou grave ameaça. 5. Tenha sido considerado inabilitado para integrar os quadros de acesso à promoção por mais de 3 vezes, mesmo em caráter provisório, ao ter seu nome apreciado pela respectiva comissão de promoção, desde que esta recomende fundamentadamente a instauração do conselho de justificação ou de disciplina. 6. Tenha sido condenado por prática de crime doloso pela justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, com sentença transitada em julgado, que não comine perda da função pública. 7. Cometa falta disciplinar de natureza grave, apurada em sindicância, já estando no insuficiente ou no mau comportamento. 8. Tenha incorrido na prática ou concorrido para ela de incitamento à perturbação da ordem pública
ou pela participação em movimentos reivindicatórios contrários à hierarquia e disciplina militar. 9. Tenha se afiliado a partido político ou a sindicato, participado de greve ou exercido atividades prejudiciais à segurança nacional ou perigosas contra esta. E 10. Tenha incorrido, na prática ou concorrido para ela, de comércio ilegal, doação ou empréstimo de munição ou arma de fogo. Artigo 58. Os conselhos têm o prazo de 50 dias, computados a partir da sessão inaugural, para a conclusão de seus trabalhos. Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo pode ser prorrogado pela autoridade nomeante em até 30 dias. Artigo 59. Os conselhos constituem-se de 3 oficiais, sendo o de maior posto ou antiguidade o presidente, o que lhe seguir em antiguidade o relator e o seguinte, o secretário, todos com direito a voto e com precedência hierárquica sobre o militar a ele submetido. Parágrafo 1º. Na formação dos conselhos de disciplina, pode ser designado um graduado e, no de justificação, oficiais inativos, desde que com precedência hierárquica sobre o militar a ele submetido. Parágrafo 2º. Os conselhos funcionam sempre com a totalidade dos seus membros. Artigo 60. Os conselhos devem seguir o seguinte rito: inciso 1, instauração. 2, sessão inaugural, quando são realizados os seguintes procedimentos. Alínea A, autuação do ato de nomeação do conselho. B, expedição do mandato de citação e intimação para comparecer à sessão de qualificação e interrogatório. C, requisição do levantamento da vida funcional do militar acusado. D, comunicação ao comandante-geral da corporação da abertura do procedimento. E, designação do dia e da hora para a sessão de qualificação e interrogatório. F, determinação de outras providências com vistas à instrução do processo. Inciso 3. Citação e intimação do acusado. 4. Sessão de qualificação e interrogatório do acusado e entrega do líbero acusatório. 5. Abertura de prazo de 3 dias úteis para apresentação de defesa preliminar. 6. Instrução. 7. Abertura de prazo de 5 dias úteis para a apresentação das alegações finais de defesa. 8. Sessão de deliberação. 9. Relatório e 10. Julgamento. Artigo 61. O militar submetido a conselho deve ser intimado de todas as sessões, exceto a sessão inaugural e deliberação do relatório, sendo esta secreta. Artigo 62. No relatório, são descritas as diligências feitas, as pessoas inquiridas e os resultados obtidos, indicando-se a autoria e as circunstâncias em que foram praticadas as infrações capituladas no livro acusatório. Ao final, propõe-se cumulativamente ou não no que couber as seguintes medidas. Inciso 1. Instauração de inquérito policial militar, se houver indícios de crime militar. 2. Encaminhamento de documento à autoridade policial competente quando houver indícios de cometimento de infração penal de natureza comum. 3. Reforma nos termos da lei. 4. Transferência para a reserva remunerada proporcional, se considerado inabilitado definitivamente para a inclusão nos quadros de acesso para a promoção na forma desta lei. 5. Demissão. 6. Aplicação de qualquer outra sanção disciplinar prevista nesta lei, que não a da demissão. E 7. Arquivamento. Parágrafo único. A medida apresentada à autoridade julgadora é aquela deliberada pela maioria dos membros do Conselho. Artigo 63. Recebidos os autos, a autoridade nomeante, no prazo de 20 dias, decide de acordo com o proposto pelo Conselho ou, motivadamente, aplica outra medida na conformidade com o estabelecido no artigo anterior. Parágrafo único. A autoridade nomeante, após receber os autos concluídos, se necessário, antes do julgamento, pode devolvê-los ao presidente do Conselho para novas diligências, abrindo prazo máximo de 30 dias, observado o contraditório e a ampla defesa. Do comportamento militar. Artigo 64. O comportamento da praça reflete sua conduta civil e profissional sob o ponto de vista da disciplina militar. Artigo 65. O comportamento militar da praça é classificado em: inciso 1. Excepcional, quando no período de 8 anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição disciplinar. 2. Ótimo, quando no período de 4 anos de efetivo serviço
tenha sido punido com até uma detenção. Inciso 3. Bom, quando no período de 2 anos de efetivo serviço, tenha sido punido com até 2 prisões. 4. Insuficiente, quando no período de 1 ano de efetivo serviço, tenha sido punido com até 2 prisões. E 5. Mal, quando no período de 1 ano de efetivo serviço, tenha sido punido com mais de 2 prisões. Então, aqui, pessoal, temos o comportamento do militar, que inclusive já caiu nesse concurso da Polícia Militar Tocantins. E é muito comum de cair em outros concursos de diversos estados. Então, leve cada um desses comportamentos do mal ao excepcional. A banca também pode cobrar aqui quando é que você será classificado, ou ainda quando você entra na instituição, em qual comportamento você inicia. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, inciso 1, 2 repreensões equivalem a uma detenção. 2. 4 repreensões equivalem a uma prisão. 3. 2 detenções equivalem a uma prisão. E 4. Uma transferência a bem da disciplina equivale a uma detenção. Parágrafo 2º. É automática a contagem de tempo para reclassificação de comportamento e começa a fluir a partir da data em que se encerrar o cumprimento da punição. Parágrafo 3º. Ao ser incluído na corporação, a praça é classificada no comportamento bom. Vamos repetir? Ao ser incluída na corporação, a praça é classificada no comportamento bom. Das reposições e indenizações. Artigo 66. As reposições e indenizações ao erário são realizadas pelos militares na conformidade desta lei. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, reposição, a devolução de qualquer parcela recebida indevidamente pelo militar. 2. Indenização, o ressarcimento pelos prejuízos a que der causa, dolosa ou culposamente. Parágrafo 2º. A reposição é feita, inciso 1, em parcelas cujo valor não exceda a 25% do subsídio militar. 2. Em única parcela, quando constatado o pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha. Parágrafo 3º. A indenização é feita em parcelas cujo valor não exceda a 10% do subsídio do militar. Parágrafo 4º. A indenização pela moradia em prédios públicos ou residências funcionais tem o valor estabelecido pelo instrumento que a regular. Parágrafo 5º. O ressarcimento a fundo de assistência é estabelecido no respectivo regulamento. 6º. Os descontos de que trata este artigo são publicados em boletim orgânico da corporação. Artigo 67. Em nenhuma hipótese o militar pode receber importância mensal inferior a 40% do seu subsídio. Dos direitos. Artigo 68. São direitos dos militares, inciso 1. Garantia do posto e da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens, as prerrogativas e os deveres a ela inerentes quando oficial. Inciso 1-A. A proteção social nos termos da lei específica. 2. Garantia da graduação em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e os deveres a ela inerentes, quando praças, com a estabilidade assegurada. 3. Nas condições ou nas limitações impostas na legislação específica. A linha A. A estabilidade quando praça aos 3 anos de efetivo serviço prestado na corporação. B. O uso das designações hierárquicas. C. A ocupação de cargos correspondente ao posto ou graduação. A linha D. A percepção de remuneração condigna, respeitados os limites estabelecidos no inciso 11 da Constituição Federal. A linha E. O auxílio natalidade. F. A constituição de pecúlio policial militar. A linha G. A promoção. A linha H. A transferência para a reserva remunerada a pedido e a reforma. A linha I. As férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças. J. A exoneração e o licenciamento voluntários. K. O porte de arma. L. O tratamento de saúde por conta integral do Estado nas enfermidades contraídas em serviço ou em razão da função. M. A realização de cursos na própria corporação ou em outras polícias militares ou corpos de bombeiros militares. N. A licença paternidade. O. A licença por adoção. P. A licença paternidade. Q. O auxílio funeral. A linha R. O 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da remuneração da inatividade.
S. O salário família. T. As férias anuais de 30 dias de duração, remuneradas com um terço a mais da remuneração normal. U. O devido processo legal e os recursos a ele inerentes. A linha V. Auxílio fardamento conforme regulamento. Inciso 4. A paridade e a integralidade entre militares ativos, inativos e seus pensionistas. Parágrafo único. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares necessários ao custeio do auxílio de que trata a linha V do inciso 3 do caput deste artigo. Artigo 68-A. O sistema de proteção social dos militares estaduais é o conjunto integrado dos direitos, serviços e ações permanentes e interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência nos termos desta lei e das regulamentações específicas. Artigo 69. O auxílio natalidade é devido ao militar por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao subsídio do cargo efetivo do soldado, referente à letra A, vigente à época do evento, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. O auxílio natalidade não é devido a mais de um dos pais. Parágrafo 2º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor do auxílio é acrescido de 50%. Artigo 70. O pecúlio militar consiste na contribuição de todos os integrantes das corporações, cujo montante é arrecadado com a máxima presteza e repassado ao familiar do militar falecido ou à pessoa ou entidade indicada por este, e na sua falta, na forma da legislação civil. Parágrafo único. 5% do montante arrecadado revertem-se ao Fundo de Assistência. Artigo 71. O auxílio funeral é devido à família do militar ativo ou inativo falecido no valor equivalente ao seu subsídio ou remuneração da inatividade. Parágrafo 1º. O auxílio é devido, também, ao militar por morte do cônjuge, companheiro ou de filho menor ou inválido. Parágrafo 2º. O auxílio é pago por menor prazo possível à pessoa da família que houver custeado o funeral. Parágrafo 3º. Se o funeral for custeado por terceiro, este é indenizado na conformidade do caput deste artigo. Artigo 72. Caso o militar esteja a serviço fora do seu município de lotação e vier a falecer, as despesas de transporte do corpo correm à conta do Estado. Da remuneração. Artigo 73. Os militares são remunerados exclusivamente por subsídios. Artigo 74. O comandante-geral das corporações e o secretário-chefe da Casa Militar têm as prerrogativas e os direitos de secretário de Estado. Artigo 75. O direito do militar ao subsídio tem início a partir, inciso 1, do ato da inclusão na corporação, 2, do ato de reversão ao serviço ativo. Artigo 76. Suspende-se temporariamente o subsídio do militar, inciso 1, em licença para tratar de interesse particular, 2, na situação de desertor, 3, quando agregado, para exercer atividade ou função estranha à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar, ou cargo, emprego ou função pública temporária não eletiva, ainda que da administração indireta, salvo quando couber opção pelo subsídio do posto ou da graduação. E inciso 4, quando condenado à pena de suspensão do posto ou da graduação, do cargo ou da função, na forma prevista no Código Penal Militar. Artigo 77. O subsídio do militar considerado desaparecido ou extraviado, em caso de calamidade pública, em viagem, desempenho de qualquer serviço ou operação militar, é pago aos que teriam direito à pensão respectiva. Parágrafo único. No caso deste artigo, decorridos 6 meses, faz-se a habilitação dos beneficiários na forma da lei civil, cessando o pagamento do subsídio. Artigo 78. O pagamento do subsídio cessa na data em que o militar for desligado ou excluído do serviço ativo da corporação, em conformidade com esta lei. Artigo 79. Do indulto, da comutação, do livramento condicional ou da suspensão condicional da pena, não decorre direito em prol do militar a qualquer subsídio que tenha deixado de perceber. Artigo 80. A remuneração da inatividade é devida ao militar desligado do serviço ativo em virtude de, inciso 1, transferência para a reserva remunerada e 2, reforma. Artigo 81.
Ao transferir-se para a inatividade, o militar tem direito à remuneração equivalente ao subsídio do posto ou graduação que ocupava na ativa. Parágrafo 1º. O tempo de serviço considerado pela legislação vigente à data da promulgação da Emenda Constitucional Federal 20 é computado como tempo de contribuição. Parágrafo 2º. A remuneração da inatividade não pode ser superior aos subsídios da atividade, ressalvados as situações previstas em lei. Parágrafo 3º. A remuneração mencionada no caput deste artigo, reajustável na mesma data e proporção dos subsídios dos militares da ativa, corresponde ao tempo de contribuição computável até o máximo de 35 anos para ambos os sexos. Parágrafo 4º. A regra disposta no caput deste artigo não se aplica ao militar reformado que for promovido pelo critério de invalidez permanente, o qual terá direito ao valor da remuneração igual ao subsídio do novo posto ou graduação alcançada. Artigo 82. A remuneração da inatividade do militar incapacitado para o serviço ativo é computada, inciso 1, integralmente, correspondente ao subsídio do grau hierárquico que possuía na ativa, quando reformado, em consequência de qualquer dos motivos referidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 127 desta lei. 2. Integralmente, correspondente ao subsídio do grau hierárquico que possuía na ativa, quando reformado em consequência de qualquer dos motivos previstos no inciso 4 do artigo 127 desta lei, desde que considerado inválido total e permanentemente para qualquer atividade elaborativa. 3. Proporcionais ao tempo de contribuição e correspondente ao subsídio do grau hierárquico que possuía na ativa, quando reformada em consequência de qualquer dos motivos referidos no inciso 4 do artigo 127 desta lei, desde que constatado por junta médica da corporação que o militar é portador de doença incapacitante para o serviço militar estadual e não for possível o seu aproveitamento nas atividades administrativas da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo 1º. O militar reformado proporcionalmente ao tempo de contribuição de acordo com o inciso 3 deste artigo tem direito à revisão da sua remuneração da inatividade se por junta médica da corporação for constatado o agravamento do quadro clínico que deu origem à sua reforma. Parágrafo 2º. O militar reformado nos termos do inciso 3 deste artigo não pode perceber remuneração inferior ao salário mínimo. Das vantagens pecuniárias, artigo 83. São vantagens pecuniárias dos militares, inciso 1, diárias, 2, ajuda de custo, 3, bolsa de estudo, 4, prolabore, em razão de atividade temporária de magistério militar, extensiva aos civis que vierem a exercer essa atividade no âmbito da corporação. Parágrafo único. Incumbe ao chefe do Poder Executivo regulamentar o valor, a concessão e o pagamento das vantagens pecuniárias de que trata este artigo. Da promoção, artigo 84. A promoção na hierarquia militar é seletivo, gradual e sucessivo e é feito mediante promoções na forma da legislação específica, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado da carreira. Parágrafo 1º. O planejamento da carreira dos militares, oficiais e praças, obedecida à legislação específica, é atribuição do comandante-geral da corporação. Parágrafo 2º. A promoção é ato administrativo que tem como finalidade básica a seleção dos militares para exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Artigo 85. As promoções são efetuadas pelos critérios, inciso 1, de antiguidade decorrente da precedência hierárquica de um militar sobre os demais de igual posto ou graduação do mesmo quadro. 2. Merecimento, que tem como pressuposto o conjunto de qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor do militar entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenho de cargos e comissões exercidos, particularmente no grau hierárquico, que ocupa ao ser cogitado para a promoção. 3. Por escolha efetuada por ato do chefe do executivo ao posto de coronel, do tenente-coronel, que julgar qualificado para o desempenho dos altos cargos de comando, chefia ou direção. 4. Por bravura, resultante de ato ou atos incomuns, de coragem, audácia e abnegação, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representem feitos indispensáveis às operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo deles emanado.
5. Pós-mortem, com vistas a linha A, expressar o reconhecimento do Estado ao militar falecido no cumprimento em consequência do dever. E B. Preencher as condições exigidas nesta lei, não efetivado em virtude do óbito. 6. De tempo de serviço para o militar que tenha ingressado na corporação até 17 de dezembro de 2019 e complete o tempo necessário de contribuição destinado à sua transferência voluntária para a reserva remunerada no posto ou graduação, imediatamente superior àquele em que se encontre. E 7. De invalidez permanente que faz uso policial militar ativo ou inativo, que for ou tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, pela Junta Militar Central de Saúde, em conformidade com o estabelecido nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 127, desde que se amolde ao previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 82, ambos desta lei, comprovado por laudo da Junta Militar Central de Saúde e deferimento pela respectiva comissão de promoção. Então vamos voltar aqui, pois nós temos as modalidades de promoção no meio militar. E isso aqui já caiu no concurso da Polícia do Tocantins e em outros concursos também. Então nós temos antiguidade, merecimento, por escolha do governador, que é nos casos de coronel, por bravura, por pós-mortem, por tempo de serviço e por invalidez. O que nós não temos neste rol aqui é uma outra forma de promoção que as bancas cobram bastante, que é o ressarcimento de preterição. Então aqui nós temos uma outra modalidade de promoção, que é uma das que a banca mais gostam de cobrar. Parágrafo 1º. Em casos extraordinários, pode haver promoção pelo critério de ressarcimento de preterição. Parágrafo 2º. A promoção do militar feita em ressarcimento de preterição é efetuado pelo critério a que tinha direito, com o número que lhe cabia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. Parágrafo 3º. A promoção pelo critério de tempo de serviço, inciso 1, independe, a linha A, do preenchimento de quaisquer dos requisitos estabelecidos na lei de promoção dos militares, B, de vaga em posto ou graduação do quadro a que pertencer o militar. Inciso 2. Induz promoção do subtenente para posto de segundo-tenente. 3. Não se aplica aos ocupantes do posto de coronel, caso no qual é aplicado o disposto do artigo 54, parágrafo 4º da Lei 2.575 e artigo 53, parágrafo 4º da Lei 2.665. E no inciso 4, precede o ato de transferência para a reserva remunerada. Parágrafo 4º. Os demais requisitos e condições necessários à efetivação das promoções pelos critérios previstos neste artigo são estabelecidos em lei específica. Então nós teremos uma lei específica que vai tratar somente de promoções. Mas isso, claro, não impede da banca cobrar em prova os critérios de promoção. Então lembre aqui do ressarcimento de preterição, que também é uma modalidade de promoção. Ela vai acontecer quando o militar ele tinha direito a uma promoção, porém não foi dada a ele. Então, por isso, a polícia ou o bombeiro vai ressarcir aquela promoção pretendida. Por isso que fala ressarcimento de preterição. Das férias e outros afastamentos temporários do serviço. Artigo 86. O militar tem férias de 30 dias acumuláveis até o máximo de 2 períodos em casos de necessidade do serviço. Parágrafo único. Para o primeiro período aquisitivo de férias, são exigidos 12 meses de efetivo serviço. Artigo 87. Compete ao comandante-geral a aprovação dos planos de férias das organizações militares subordinadas, bem como a fiscalização do seu cumprimento. Parágrafo 1º. A concessão das férias não anula direito a licenças e não é prejudicada, inciso 1, pela fruição anterior de licença para tratamento de saúde. 2. Por punição anterior decorrente da transgressão disciplinar. 3. Pelo estado de guerra. 4. Para que sejam cumpridos atos de serviço. Parágrafo 2º. O período planejado de férias dos militares é suspenso ou alterado mediante registro nos assentamentos e somente nos seguintes casos: inciso 1, interesse da manutenção da ordem. 2, extrema necessidade de serviço. 3, transferência para inatividade. Então aqui nós temos as condições, para você tirar as suas férias. Lembra lá do filme do Tropa de Elite, onde o militar pede férias e o comandante não dá, Ele fala
que para fazer rir tem que fazer rir, aqui não é assim, né? Na prática aqui, pode até acontecer lá no Tropa de Elite, mas aqui na legislação Tocantins, as férias, né, poderiam, né, ser anuladas ou prejudicadas em certos casos, e a lei dispõe justamente sobre eles. Então fique muito atento. Parágrafo 3º. É vedada a acumulação de 3 períodos de férias, independentemente dos motivos enunciados no parágrafo 2º deste artigo. Então, acumulou ali mais de 2 períodos de férias, né? Chegou ao 3, aí não pode mais. Tem que tirar as férias, independente do que aconteça. Artigo 88. O militar tem direito aos seguintes períodos integrais de afastamento do serviço, obedecidas à legislação pertinente por motivo de: inciso 1, núpcias, 8 dias. 2, luto, 8 dias. Por morte de: a linha A, cônjuge ou companheiro. B, descendente, ascendente por consanguinidade, em linha reta. C, parente por afinidade em primeiro grau, na linha reta, ascendente ou descendente. D, colateral, por consanguinidade até segundo grau. Inciso 3, instalação até 10 dias. 4, trânsito até 30 dias. 5, finalização de trabalho objeto de curso de graduação ou pós-graduação até 10 dias consecutivos. E 6, data natalícia do militar, 1 dia. Parágrafo único. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto é concedido no primeiro caso se solicitado por antecipação à data do evento, e no segundo, até 8 dias após o óbito. Artigo 89. As férias e outros afastamentos mencionados nesta seção são concedidos sem prejuízo da remuneração e computados como tempo de serviço para todos os efeitos legais. Aqui nós temos mais um assunto muito recorrente em prova, que são essas concessões, né? A banca gosta de pegar principalmente os dias núpcias, luto e trânsito, que é 30 dias, a banca cobra bastante. O trânsito aqui é quando você é removido, né? Para você ir de um ponto para o outro. Digamos que você é militar, trabalha no sul do Tocantins, foi removido de ofício para o norte. Ora, você tem que planejar a sua vida, contratar um caminhão de mudança, procurar um aluguel na cidade. Então, a polícia militar ou o bombeiro te dá 30 dias para você se localizar, né? Por isso que chama trânsito aí, para essa licença. A banca pega muito essas 3 aqui, é uma das que mais aparecem em prova. E temos uma instalação também de 10 dias, que também aparece bastante.